Pega a sua Bíblia. E abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 42, verso de número 6 e 7. Isaías 42, versos 6 e 7. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Não é Deus que tem que estar com você, você que tem que estar com Deus. Porque Deus quer que todos se salvem. A questão não é Deus estar com a gente, Deus quer estar com todos. A questão é se você está com Deus. A questão qual é o lado da batalha que eu estou, do lado do Golias ou do lado do Davi. Porque o Davi estava com Deus. Os filisteus perderiam a batalha. O Senhor daria vitória a Israel. Por quê? Porque Deus estava para o lado do povo de Israel. A questão qual é o lado que eu estou, qual é o lado da batalha que eu estou. Como disse Billy Graham, eu li o final do livro da Bíblia. E diz o texto lá que os santos estarão na glória. Diz o texto lá que haverá um novo céu e uma nova terra. Quando você tem essa convicção, o resto não interessa. E você está com Deus, e você fica com Ele. Eu aprendi que orar, dobrar o joelho, não é só orar e encher Deus de pedidos. Eu aprendi que abrir a Bíblia para ler, não é abrir a Bíblia para ter mais conhecimento, porque eu quero pregar. Eu aprendi que o tempo que eu passo orando e o tempo que eu passo lendo a palavra é um tempo que eu passo com Deus. Deus quer isso, Deus quer intimidade, Deus quer que você passe um tempo com Ele. Ah, mas eu não tenho nem o que falar, não sei nem orar. Não interessa, fica lá. Coloca um fundo musical e chora. Porque o que Deus quer é isso. Deus quer que você passe um tempo com Ele. Entende? É mais do que você bater o ponto como se fosse uma empresa. É mais do que você ficar ali porque você quer cumprir uma tabela, você quer pagar um certo preço. Não. Deus quer um tempo contigo. Senhor, eu estou aqui. E Ele é íntimo. Quem está aí? Isaías 42, versos 6 e 7. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu tomarei pela mão, o guardarei e farei você mediador da aliança com o povo e a luz para os gentios, todos juntos, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Tome seu assento. Eu estou orando a Deus para Deus nos dar essa série de mensagens sobre libertação, porque eu sinto que algumas pessoas estão na igreja, mas elas estão ainda oprimidas. Elas precisam ser destravadas, elas precisam ser liberadas. Aceitaram a Jesus, foram batizados nas águas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, só que ainda tem vestígios do Egito, ainda tem vestígios do mundo. Você precisa conhecer a verdade, você vê a luz, mas você precisa sair do cativeiro. A promessa do Senhor para Isaías aqui, que ele está escrevendo sobre o Messias, o servo do Senhor, que é o Messias, ele está dizendo que Cristo, mas também ele está dando esta palavra para nós, porque Cristo agora passou essa missão para nós. Ele disse aos discípulos que os discípulos, eles desfariam as obras de Satanás. A Bíblia vai dizer que Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. E essas obras de Satanás, elas são encontradas nas famílias, nas casas. E o inimigo está guerreando todo dia. O inimigo não tem o que fazer. O inimigo não precisa estudar. O inimigo não precisa trabalhar. Ele não precisa fazer o almoço. Ele não tem fome. O papel dele é roubar, matar e destruir. Ele não tem mais nada para fazer. Ele vive de rodear a terra e de observar a vida dos outros. E quando ele chega diante do céu, ele começa a acusar os irmãos.
É isso que a Bíblia diz que ele faz. Quando você lê Gênesis, quando você lê Jó capítulo 1, ou você lê Apocalipse 12, você vai ver que esse é o papel de Satanás. Acusar. Então, ele age na legalidade. E Cristo veio para tirar o cativo do cativeiro. Cristo veio para dar visão aos cegos. E a palavra do Senhor para nós Ele nos deu essa missão também. Nós temos a missão que nós lemos aqui. Ele nos chamou em justiça. Nós temos que andar em justiça, porque em justiça eu não dou legalidade e eu me torno livre. Então, como ele me torna livre? Ele me toma pela mão e me guarda. A Bíblia vai falar da mão poderosa de Deus. As duas mãos de Deus se formam como asa de uma águia. Nós sabemos que o Pai não tem mão, o Pai é luz, o Pai é Espírito, é luz. Quando você chegar no céu e ver o Pai, você vai ver muita luz no trono. Mas você vai ver o rosto de Cristo, porque Cristo é homem. Quem está aí? Então, a Bíblia diz que Cristo é a imagem do Pai, porque o Pai é luz. O Pai não tem imagem. Quando a Bíblia fala que Deus tem mão, tem pé, tem olho, vê, pega, fala, ouve, vê, está falando de uma forma humana, para nós compreendermos Deus de forma humana, porque senão nós não compreenderíamos. Mas o corpo do Pai é o Filho. Colossenses 1,16 diz que Ele é a imagem do Pai. Então, eu quero dizer para você que as mãos do Pai, como na forma figurada, na forma antropológica, que é a forma humana que a Bíblia escreve, porque a Bíblia está nos mostrando de uma forma antropológica, uma forma humana. A Bíblia vai dizer, porque Deus não está com as mãos encolhidas para que não possa, mas Deus não tem mão. Mas para nós entendermos que assim como nós abençoamos com as mãos levantadas, Deus está com as mãos levantadas. É nesse contexto. Então, Deus faz das suas mãos como as mãos da águia. E é por isso que você vai entender que o povo saiu de uma forma exagerada do Egito. Porque não foi a pressa do povo, mas a Bíblia diz que eles foram tirados do Egito com mão forte. A mensagem hoje aqui é sobre cativo. O povo estava cativo no Egito por 430 anos. Em Gênesis capítulo 15, Deus falou com Abraão que eles passariam, Miguel, somente 400 anos. Alguém olha e diz assim, então Deus errou. Deus não cumpriu a sua promessa. Por que 430 anos? Porque se passaram 30 anos? Assim é a volta de Cristo. Talvez a volta poderia já ter acontecido, mas nós estamos vivendo a repetição de Êxodo. Por quê? Porque o que atrasa a vinda de Jesus? O que atrasa a vinda de Jesus? A Bíblia diz, irmãos, que se não fosse Jesus voltar logo, até os escolhidos se perderiam. Ele muda a data. Mas ainda assim eu acredito que há um papel que a igreja precisa cumprir, e por isso as coisas precisam estar no lugar. Atos capítulo 2 vai dizer que Ele está no trono até que as coisas fiquem todas no lugar. A gente pensa que Apocalipse é Deus destruindo, na verdade não, é Deus limpando. Apocalipse não é Deus destruindo, Apocalipse é Deus colocando as coisas no lugar. A Pangeia, os continentes voltarão ao seu lugar. Haverá somente uma terra. E isso já está acontecendo. 10 centímetros todo ano, os continentes se aproximam. Outros voltarão do fundo do mar e farão uma só nação, um só continente, e todos caminharão até Jerusalém. Eu estava observando o Brasil. O Brasil, ele é cheio de blocos que se formaram a nossa América do Sul. Por isso que você vai ver vários braços de rio importantes. Rio Parnaíba, Rio São Francisco, o Rio Solimões, que se torna Rio Amazonas. São separações de blocos, porque quando o nosso continente da América do Sul se abrir, ele vai voltar e vai contornar a África. Isso é muito poderoso. Eu estou falando para você que,
O Apocalipse é a limpeza. E por que Jesus não voltou? Porque assim como o povo estava lá, faltava o quê? Faltava eles clamarem pela vida do libertador. E quem era o libertador deles? Moisés. Onde foi que tudo deu errado? É porque Moisés matou um egípcio. E quando ele matou um egípcio, a Bíblia diz que ele tinha 40 anos. Pensa comigo. Se ele tinha 40 anos, a Bíblia diz que quando ele volta, ele tem 80. Não é isso? Então se passaram quantos anos? Então, de 40 menos 430 menos 40, quando ele mata o egípcio, faltava quantos anos para 400? 430 menos 40, 390. Então faltavam quantos anos para 400? 10 anos. Quem está compreendendo até aqui? Faltava 10 anos. E Deus o levantaria. Só que ele cometeu um erro. Graças a Deus que o nosso Moisés, o nosso libertador, não é o Moisés humano. Graças a Deus que o nosso Moisés é Cristo. Por quê? Porque ele cumpriu o seu papel e em breve vai voltar. No lugar de ter matado um egípcio, ele mesmo morreu. E ressuscitou ao terceiro dia. Quem que compreende? Como Moisés foi e libertou o povo do Egito, está chegando a hora do arrebatamento da igreja. E há um tempo determinado. E que tempo é esse? O tempo que Deus disse a Daniel. As 7 semanas. Esse tempo determinado também está a visão de Nabucodonosor, que Daniel, tanto ele lembra para Nabucodonosor o que foi que ele sonhou, e ainda interpreta o sonho. Se já é difícil interpretar o sonho, imagina dizer o que o outro sonhou. E o Nabucodonosor queria que alguém dissesse os dois, porque ele havia esquecido do que ele sonhou. E Daniel foi orar, e quando ele voltou com a revelação, e ele disse: o Senhor te mostrou uma estátua que tinha a tua figura, que tinha a tua imagem. E essa estátua era assim, assim, ele foi descrevendo, e haverá um reino que irá vencer o teu reino. Ele: não, ninguém vai vencer o meu reino. Ninguém vai vencer o meu reino, porque a cabeça era de ouro. A cabeça era de ouro. Então ele decide fazer o quê? Uma estátua toda. Por quê? Porque ele está dizendo: não haverá outro. Mas houve. Veio o Império Medo-Persa, veio o Império Grego, que é o ventre, veio o Império das pernas, que é o Império Romano, que se tornou também otomano, por isso é 2 pernas. E então nós chegamos nos pés. E o Império Otomano encerrou há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás o Império Otomano encerra. E nós entramos no período dos... Quem acredita que o arrebatamento está para acontecer? Por quê? Porque as profecias se cumpriram. Passaram o Império Romano, passaram-se o Império Babilônico, passaram o Império Medo-Persa, passou o Império Grego, passou o Império Romano. Recente. Jesus morre no período do Império Romano. Jesus morre no ano, por exemplo, mais ou menos 40 do Império Romano. Quando Cristo nasceu, o Império Romano já havia vencido o Império Grego. Isso é aula de história. Isso é história secular. Só que a Bíblia já fala há muito tempo, no tempo de Daniel. Só que agora nós estamos nos pés. E quem não acredita que Jesus está voltando para esse tempo, não precisa acreditar em mais nada. Por quê? Porque está claro, nós estamos nos pés, nós estamos nos dedos, e os dedos são os blocos econômicos. Mas há outro sinal para a igreja. Jesus disse: quando vocês olharem para a figueira, que é Israel, e a figueira estiver fraca, então virá o fim. E Israel está enfraquecendo. A Rússia e a China invadirão as terras que hoje estão impedindo. Eles ganharão mais força e irão pelejar contra Israel. Todo o esforço da ONU, todo o esforço dos blocos que se unem aos Estados Unidos é em vão. Mas eu tenho uma boa notícia para você: eu e você já não estaremos mais aqui. A igreja, a palavra está dizendo que nós estaremos no céu. Pastor,
pastor, mas onde isso está escrito? A Bíblia diz que o rei do norte, do oriente, virá marchando e passará o rio Eufrates até Jerusalém. Se você ainda não entendeu o que é os soldados russos e os soldados chineses, você não precisa crer mais nada. Se você não espera Jesus para hoje, para esse tempo, você não está lendo a Bíblia direito. Mas o que isso tem a ver, pastor? Isso tem a ver que, assim como o povo estava cativo no Egito, está chegando a hora do Senhor tirar, assim como tirou o povo do Egito, o Senhor está para esse tempo, para tirar aqueles que estão em cadeias. E como o Senhor fará isso? Usando você. Eu te tomarei pela minha mão, eu te guardarei e farei você mediador de uma nova aliança com o povo. Levante a sua mão aí. Seja homem, seja mulher, receba neste momento a unção de Moisés, a autoridade de Deus na tua vida, porque Deus vai te colocar diante de pessoa, de 1, de 2, de 3, não importa a quantidade, mas a partir de você será o mediador de uma aliança com o povo, com a luz para os gentios, com vidas que Deus vai colocar no teu caminho, e você será o mediador, aleluia, da palavra, da oração, da profecia, da revelação do Senhor sobre a tua vida. E qual é o seu papel para esse tempo? O seu papel para esse tempo é abrir os olhos dos cegos. Mas do que realmente a Bíblia está falando? Será que Jesus curou todos os cegos? Não. Os sinais, irmãos, os sinais é para os incrédulos. Os sinais não é para quem crê. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que... Mas os sinais, para quem crê, está dizendo para que o que crê manifeste e o que não crê veja. Os sinais é para quem não crê. Quem vivia de sinal era fariseu. O fariseu viu o Senhor multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Ele viu multiplicar alguns poucos peixes e 7 pães. Mas ainda assim, pararam o barco antes de Jesus navegar e disseram: para aí, nós queremos ver mais um sinal para provar que tu és o Messias. Quem gosta de sinais é fariseu. Jesus repreende os discípulos, porque os discípulos param para ouvir eles e esquecem de tudo que eles fizeram, de tudo que Deus fez pela mão de quem? Dos discípulos. E eles começaram a se fermentar e duvidar e ficaram presos naquilo e esqueceram os cestos no porto. Porque quando você perde a atenção de Jesus, quando você perde o foco de Jesus e começa a olhar para o mundo, você perde as bênçãos. E então Jesus repreende, ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é a dúvida. Cuidado, porque tem mais gente para duvidar, para desacreditar, do que crer, porque é os finais dos tempos, é tempo de apostasia. Mas você não precisa de sinais, porque você estava com o Senhor na oração. Você estava com o Senhor enquanto você lia a Bíblia. Você estava com o Senhor enquanto você tirou um particular com Ele. Você não precisa de sinais. Você vai manifestar sinais, porque quem não crê precisa, mas nós precisamos apenas uma vez. Quando eu vi uma vez a glória do Senhor, eu não preciso de mais sinais, porque eu já conheço o meu Senhor, eu já sei quem é Ele. Quem dizem que eu sou? Dizem que tu és profeta. Quem dizem que eu sou? Dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és Elias. Mas o que dizem mais? Dizem que tu voltou como Elias. E vocês que andam comigo, e vocês que andam há muito tempo comigo, o que vocês dizem que eu sou? Que há uma diferença muito grande entre ouvir de longe e andar com Ele. Quem anda com Ele precisa saber quem Ele é, não precisa de sinais. Pedro, cheio do Espírito Santo, porque o Senhor disse: não foi carne nem sangue, não foi a carne dele, não foi aqui, foi revelado. O Espírito Santo revelou para Pedro. Quem não tem essa revelação vai cair, irmãos. Quem não tem essa revelação do Espírito Santo vai cair.
Ou você tem essa revelação do Espírito Santo, ou você vai ser carnal. Ou a tua vida emocional sempre vai depender de um penduricalho, sempre vai depender de um amuleto, sempre vai depender de um sinal. Eu quero ver um sinal, parece que Deus me abandonou. Deus não te abandonou, Ele está contigo. Você tem que crer que é Ele que está contigo. Aleluia! Uma coisa é a manifestação de Deus na sua vida, mas aqui a sua fé não precisa aparecer nuvem, não precisa aparecer nada, não precisa nem falar. Deus falou apenas com Moisés, com Noé, uma vez, e ele fez a arca. Deus falou com Noé, veja na sua Bíblia, ele falou com Noé apenas uma vez, ele creu, ele construiu a arca, ele entrou na arca, o Senhor mandou o dilúvio, ele saiu da arca e nunca mais o Senhor falou com ele. A gente quer que o Senhor fale. Deus já falou contigo, creia na palavra, Ele está contigo, Ele anda contigo, você sente a presença dEle, não precisa fazer nenhum efeito especial não, você só precisa manter o básico. Aleluia. Todos juntos, diga comigo, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. A dúvida. Não tem nada melhor. A Bíblia diz assim, bem-aventurados os que não viram e creram. Que fé é essa? Eu não estou dizendo para você que você não vai ter visão. Eu não estou dizendo que Deus não vai manifestar sinais. Eu estou dizendo que você não depende disso. É diferente. Porque tem gente que já pega essa palavra, então eu não preciso buscar sobre isso, não preciso. Não, eu estou dizendo, isso Deus vai manifestar para quem não crê. Não é para você. Através de você, Ele vai manifestar para quem não crê. Mas você, está de boa. Por quê? Não, mesmo que não acontecesse, eu sei que Ele está aqui comigo. Quem está sentindo a presença dEle? Qual é o meu papel nesses dias? Abrir os olhos dos cegos. O que faz as pessoas cegas? A idolatria. Porque você se torna igual ao seu ídolo. O ídolo é cego, você se torna cego. O ídolo é mudo, você se torna mudo. Como é que a igreja vem estagnar na pregação? Quando ela cria ídolos. Quando é que a igreja vem estagnar na oração? Quando ela cria ídolos. Quando é que a igreja estagna no louvor? Quando ela cria ídolos. Porque você passa a focar no ídolo e você se torna paralisado como o seu ídolo. E o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Você vai ler Levítico, ele diz, eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. E no outro versículo, eu sou o Senhor vosso Deus. Parece que Deus não cansa de dizer, mas Ele quer afirmar, eu sou Deus, eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Você vai se cansar de ler, mas parece que você não entende. E Ele está dizendo, eu sou teu Deus, não esquece, eu sou teu Deus. Enquanto você tiver Deus como centro da tua atenção, das tuas emoções, amarás o Senhor teu Deus sobre todas com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. O que é isso? Eu vou fechar essa palavra. Com toda a tua força. O quanto você se esforça por Deus. Sua caminhada. Com toda a sua alma. Suas emoções. Você diz assim, Senhor, não é mais a minha vontade, não é mais os meus propósitos, os meus pensamentos, mas agora tudo que eu penso é santo, tudo que eu penso é agradável, tudo que eu penso é de boa fama. Quem está aí? Quem lembra desse texto de Paulo? É quando a tua alma está entregue, uma alma quebrantada. Eu digo para Adriane, eu amo mais Deus do que ela, e eu digo para ela, ame mais Deus do que eu. A mulher que aprisiona o homem, você tem que me amar, não ame mais Deus do que eu, você tem que me amar mais do que Deus, está errado. Se tu tem um esposo que ame Deus mais do que você, segura ele. Segure ele. Se tu tem uma esposa que ama Deus mais do que você, segure ela. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas de baixo vão dar certo. Quando você ama a Deus com toda a sua alma, você não vai ter dependência emocional.
Mas também nós temos que amar a Deus com todo o nosso. É quando a sua cabeça dói quando você vai ler a Bíblia. Nós pregadores, nós pastores, nós obreiros, temos que estudar a Bíblia até nós nos enfadarmos. Paulo escreve sobre isso, que aquele que ensina, aquele que prega, ele precisa se enfadar lendo a Bíblia. Mas também ele é digno de duplo honorários. Ele é digno de dupla recompensa. Quem está aí? Mas você não é digno de dupla recompensa se você não gasta a sua vida em oração, se você não gasta a sua vida lendo a palavra. As bênçãos do Senhor virão, mas você precisa gastar. O que foi que o Senhor mandou aquelas mulheres comprar quando as portas estavam fechadas? Vão e comprem. Esse é o tempo, irmão, de comprar azeite, agora. Ou você compra azeite hoje, ou a sua lamparina vai se apagar. E como é o processo do azeite? Vocês já viram? Pega a azeitona, amassa a azeitona, tira o primeiro bagaço da azeitona, depois amassa de novo a azeitona, aí depois que tira novamente o segundo bagaço da azeitona, amassa a azeitona pela terceira vez, e a Bíblia diz que sai o azeite puro, fica só aquele fio de óleo. Você quer comprar azeite? Há um preço, há 3 pisaduras para o azeite. Você precisa amassar o azeite. O que é isso? É a prova que você está passando. Mas você está lá, está ficando só o bagaço, mas Deus está te amassando, e vai sair o que de você? O melhor óleo. Que nossos pregadores do nosso ministério, nossos obreiros, venham gerar o melhor óleo no altar. O melhor óleo no altar, porque Deus vai levantar cada um para abrir os olhos de quem está cego, de quem não está vendo. A vida está passando diante dos olhos e está perdendo tempo. Segundo, para tirar da prisão os cativos e dos cárceres os que jazem em trevas. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de gente que está presa espiritualmente. A Bíblia diz que aonde estiver o meu coração, ali estará o meu. Então, o coração de muita gente, irmãos, está preso a muitas coisas. Muitas coisas. Eu orei recente e o Senhor tirou o meu coração de um lugar que estava preso. Eu não sei onde é que teu coração está preso. E o Senhor tirou e me deu um verdadeiro sentido. Isso é espiritual. Eu não sei onde é que teu coração ficou preso. Talvez foi feita uma obra contra a tua vida. Estou pregando para irmãos que estão assistindo agora. Eu não sei onde é que o teu coração está preso. Onde é que você parou no tempo? O diabo aprisionou tua mente. O diabo aprisionou o teu entendimento. Você perdeu o foco do chamado de Deus na tua vida, dos propósitos de Deus para a tua vida. O diabo te aprisionou no teu emprego. O diabo te aprisionou na tua rotina, na vida que você está levando. E o pior, você se acostumou com isso. Você se acostumou com o Egito. Deus está falando é com você aqui nessa noite. O pior não é estar preso. O pior não é estar cego. O pior é quem se acostumou. É quem já não pede mais para sair. Porque o que eu saiba, todo preso quer ser livre. Todo preso quer sair. Mas o que nós vemos é alguns irmãos que eles estão paralisados no tempo. E quem está preso parece que precisa ser empurrado. Quem está preso precisa ser carregado. Por quê? Porque não pode se mover, está preso. Mas a minha oração nessa noite é que todos aqueles que estão presos nesse ministério sejam livres para que nós possamos voar. Parar
param no tempo. É um peso na obra. Algumas pessoas no nosso culto, eu vejo aqui a preocupação, a distração. A mente está lá fora, está preso, está em trevas. Eu orei ao Senhor, eu disse: Senhor, eu não aceito a distração, irmãos, não é do Senhor. A distração é prisão espiritual, precisa de libertação. Por quê? Porque não se concentra, não consegue adorar, não consegue louvar, não consegue orar, não foca na pregação. O diabo está todo o tempo perturbando, seja aqui, ou seja em casa, seja onde for, a mente está presa. Isso é coisa de gente que está oprimida. Eu estou falando aqui em nome de Jesus, que está chegando o tempo de você sair do cativo, está chegando o tempo de você ser livre. A Babilônia não é o teu lugar é Jerusalém, o teu lugar, aleluia, é na terra que o Senhor te prometeu. A Bíblia não fala só dos cativos, mas ela fala do cárcere. Quantos casais estão casados, mas o coração de um está preso no relacionamento do outro que deixou? E são mazelas que as pessoas vão trazendo para dentro da igreja. E aí você não entende as brechas, porque isso, porque aquilo. E o inimigo está cirandando, achando graça. E o pastor pode fazer o esforço que for. E aí não consegue resolver, sabe por quê? Porque quem está preso precisa tomar uma decisão. E eu quero dizer para vocês aqui, domingo nós vamos fazer, aleluia, nós vamos fazer um clamor, nós vamos clamar ao Senhor, aleluia, oh Espírito Santo de Deus. Só confiram para mim, se esse domingo é o outro, que já é o domingo do clamor, já é o domingo para iniciar a oração, só confirma para mim, se já é o domingo que antecede a ceia, sem ser esse, no outro. Acredito que já é o outro, já inicia para a próxima ceia. No último domingo, escutem aqui, no último domingo, sem ser esse, no outro. Pronto. No dia 25 começa a semana de jejum e oração, não é isso? Nesse domingo, dia 25, eu quero chamar toda a igreja. Nós vamos fazer um clamor aqui e o Senhor vai quebrar cativos, cativeiros. Fique de pé nesse momento. O Senhor quer compromisso, o Senhor quer propósito, o Senhor quer propósito. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Nós não iremos entrar nessa batalha hoje. Nós vamos levantar esse clamor no dia 25, de jejum, de propósito. E onde tiver uma cadeia, onde tiver uma corda infernal, vai ser um domingo aqui de libertação, iniciando a semana de jejum e oração. E o que tiver de podre, o Senhor vai colocar para fora, do organismo, da mente. Nós vamos entrar nessa batalha, e o Senhor vai fazer cair por terra cadeias. É o tempo, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pelo que tu fez nesse culto. Recebe toda a honra, toda a glória. Tu és o nosso Senhor, tu és o Senhor sobre a nossa alma. Que todas as nossas faculdades mentais, todas as nossas faculdades, aleluia, nossos sentidos, sejam dominados pelo teu Espírito Santo. Que não haja lugar, Senhor, para nenhum espírito imundo. Que o teu Espírito Santo preencha tudo e que todos os nossos sentidos sejam para a glória do teu nome. Que a nossa casa seja um ambiente da tua glória. Que a nossa casa seja como a casa de como a sala de Agai, onde ele preparou Esther. Que nós possamos ser preparados. Que a nossa casa seja o lugar onde nós encontramos com o Senhor. Que o teu Espírito Santo nos forja, nos prepara.